Eclesiastes 8, de 1 a 9. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este homem não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Até aqui, até o versículo 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra. Amém. Irmãos, irmãs, conforme nós acabamos de falar, estamos considerando o tema o sábio e o seu comportamento diante das autoridades. Na verdade, este é o tema central que nós encontramos nesta passagem que nós acabamos de ler, Eclesiastes 8, do 1 até o versículo número 9. Se no final do capítulo 8, Salomão já vinha tratando em relação à sabedoria e à necessidade dela, para que nós possamos entender alguns paradoxos relacionados à nossa vida, algumas aparentes contradições de fatos, de acontecimentos que muitas vezes se dão, sobretudo quando o justo sofre e quando o ímpio prospera. A sabedoria é necessária para a gente poder lidar com essa situação. Ele segue tratando dessa mesma sabedoria, agora dentro de uma aplicação específica. Que aplicação é que Salomão está a fazer do relacionamento que nós temos com as autoridades constituídas, especificamente falando, a autoridade real, a autoridade do rei, que era a função em si que Salomão exercia quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. E de fato, se nós considerarmos bem, de fato, se nós pensarmos de maneira detida no assunto, nós chegaremos também à mesma conclusão, porque dentro dessa relação, a autoridade, aquele que se sujeita a ela, muitas vezes há dificuldades, muitas vezes há tensão. Isso no seu sentido mais geral, isso no seu sentido mais específico, quer seja na relação governo-cidadão, quer seja na relação pais, filhos, quer seja na relação autoridades eclesiásticas, ovelhas, sempre há, vamos assim dizer, pontos de tensão. Então, quem é que vai regular, vamos assim dizer? Quem é que vai, de certa forma, amortecer as dificuldades? O agir com prudência, o agir com sabedoria. Então, é nisto que Salomão está concentrando a sua atenção e é disto que ele está falando, sobretudo nesse texto que nós temos diante de nós. Então, dentro desse assunto, o sábio e o seu comportamento diante das autoridades, a gente pelo menos propôs 4 pontos para os irmãos, isso na semana passada, dos quais nós já vimos 2, e aí restam mais 2 para nós podermos concluir esse tema, para nós podermos concluir essa lição. Em primeiro lugar, vimos isso na última aula, a submissão devida às autoridades. Salomão fala isso, sobretudo no versículo 2, pelo juramento que nós fazemos a Deus,
devemos sim submissão às autoridades constituídas. Repito, aqui dentro da relação súdito-rei, mas esse princípio é um princípio norteador que, de certa forma, abrange todos os aspectos da nossa vida. Quer seja dentro da nossa família, temos pessoas às quais nós devemos nos submeter, quer seja em relação ao nosso trabalho, quer seja em relação à sociedade, quer seja em relação à igreja. Sempre há essa relação. Aqueles que exercem autoridade e aqueles que devem submissão a essas autoridades. Não é subserviência, mas sim submissão. Cada um agir dentro da sua missão. É isso que significa em si a palavra submissão. Mas não só isso. Na semana passada, a gente trabalhou também a segunda parte aqui do nosso estudo, que é a prática da submissão às autoridades. Veja que Salomão fala da exigência à submissão às autoridades. Veja que Salomão também fala da prática da submissão às autoridades. Como é que ela acontece de fato? Como é que ela acontece de verdade? E aí dentro do texto, ou seja, dessa passagem que nós estamos a considerar, a gente considerou pelo menos duas atitudes, duas práticas que não devem existir. Não devem existir dentro da nossa relação com as autoridades constituídas. A gente não pode desonrar as autoridades constituídas, ele fala isso em relação ao rei, e nós também não devemos desobedecer às autoridades constituídas, salvo algumas exceções em que a nossa desobediência à autoridade constituída, ela vai se constituir obediência à vontade de Deus, que é a nossa autoridade maior. Daí a necessidade que nós temos de ser sábios, para que assim a gente possa saber lidar com a situação e, acima de tudo, ser submisso a Deus, como consequência, submissos às autoridades, e nisto que a submissão à autoridade contrariar a nossa submissão a Deus, a gente possa estar livre de poder obedecer. Então, a gente viu isso na semana passada, a exigência da submissão às autoridades, a prática da submissão às autoridades. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, dando sequência e finalizando a nossa aula, a gente vai trabalhar mais dois pontos, para finalizar essa lição. A gente vai ver a razão da submissão às autoridades e o resultado da submissão às autoridades. Por que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas e o que é que isso gera, o que é que isso promove, o que é que isso proporciona às nossas vidas. São os dois pontos finais que, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar os pontos, vamos começar aqui a trabalhar as divisões, e aí no final a gente abre espaço aqui para os irmãos perguntarem, questionarem, fazerem algum complemento que for necessário, e assim a gente poder fazer a nossa lição mais interativa. Então vamos lá. A razão da submissão às autoridades. A razão da submissão às autoridades. Quando a gente olha aqui para esse texto, quando a gente olha aqui para essa passagem, a gente vê, irmãos, a gente observa, minhas irmãs, Salomão dando alguns motivos, algumas razões pelas quais você, todos nós, devemos nos submeter no Senhor às autoridades constituídas. Ele fala sobre isso, ele dá essas razões, ele dá esses motivos, sim, pelo menos dois que nós encontramos aqui nesse trecho, pelo menos dois que nós encontramos aqui nesta passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos submeter às autoridades por causa do poder que a autoridade possui. Nós devemos nos submeter às autoridades por causa do poder, a gente pode até acrescentar, o poder inerente, o poder natural que a autoridade possui dentro daquilo que Deus a constituiu. Então, veja, aqui nós encontramos a primeira razão. Veja, aqui nós encontramos o primeiro motivo pelo qual nós devemos nos submeter no Senhor às autoridades. Repito, por causa do poder que a autoridade ela possui. Veja aí, meus irmãos, veja aí, minhas irmãs, o que nós encontramos no versículo 3, a parte B. Veja aí o que nós encontramos por todo o versículo número 4.
Eclesiastes 8, verso 3, parte B, Eclesiastes 8, versículo 4, todo o versículo 4. Perceba aí, essa autoridade inerente, essa autoridade que a autoridade possui, esse poder, melhor dizendo, que a autoridade possui. Olhem só, Eclesiastes 8, verso 3, parte B, e também o versículo 4. Salomão diz: porque ele, referindo-se ao rei, que ele vem tratando desde o início do capítulo, faz o que bem entende. Ele, o rei, faz o que bem entende. Versículo 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Então, aqui, nesse trecho, final do versículo 3, todo o versículo 4, Salomão ele está apontando. Apontando para quê? Para o poder. O poder que o rei tem de exercer a sua autoridade. E aqui a gente precisa fazer uma observação e contextualizar essa passagem ao tempo em que ela foi escrita, ou seja, há 3.000 anos. Por quê? No tempo em que Salomão exerceu o seu reinado, o rei ele tinha uma autoridade suprema. Ele não só era o poder judiciário, porque julgava as causas das nações ou da nação, mas também ele exercia aquilo que nós chamamos de poder executivo. Ele executava as ações do rei. Então, ele detinha, vamos assim dizer, dois poderes. Ele tinha o poder de julgar, ele tinha o poder de administrar a nação. Então, nesse sentido, é o que nós chamamos de um poder absoluto. Então, conforme Salomão fala, e aqui o princípio que a gente extrai, o rei, aquele que exerce autoridade, ele tem esse poder, ele tem essa força. E quem é que dá esse poder sobre a autoridade de exercer assim, de exercer, vamos assim dizer, a sua força? O próprio Deus, o próprio Senhor, quem constitui as autoridades. Então, conforme nós vimos lá em Romanos capítulo 13, toda a autoridade ela é constituída por Deus. E a autoridade em si ela tem força. A autoridade em si ela tem poder. E veja que ela tem essa força, ela tem essa autoridade não dela mesma, mas é uma concessão que Deus dá às autoridades constituídas para que as autoridades constituídas possam exercer a sua autoridade e que elas devem fazer em justiça, em retidão, em ética. Caso não, essa autoridade e esse poder que Deus dá às autoridades constituídas vai terminar sendo cobrado, no caso da parte de Deus em relação a essas pessoas. Agora, a gente não pode negar essa realidade. Uma vez que Deus constitui a autoridade, Ele dá poder para que essa autoridade possa exercer a sua função, o seu cargo, e aí poder fazer aquilo que Deus determina. Olha só, no ensinamento de Jesus Cristo, como nós encontramos esse princípio. Que princípio? O poder que Deus dá às autoridades para que elas possam exercer a sua função. Sem desmarcar esse texto aqui de Eclesiastes, capítulo 8, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 19. E aqui nós estamos lidando com um julgamento. E não é qualquer julgamento, mas é o julgamento que foi feito em relação ao Senhor Jesus por uma autoridade civil. E há uma conversa, há um diálogo entre Jesus e Pilatos. E dentro dessa conversa, Cristo aqui, ele fala uma coisa interessante, que abre luz, vamos assim dizer, para que a gente possa ver que Deus é quem dá essa força, esse poder, a autoridade, para que a autoridade possa exercer a sua função. Olha só, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Versículos 10 e 11. Evangelho de João 19, versículos 10 e também o versículo número 11. Olha só o que nos diz aqui. João 19, 10 e 11. Então Pilatos o advertiu, no caso advertiu a Jesus, que era quem estava sendo julgado na ocasião. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? De fato, Pilatos tinha, humanamente falando, essa autoridade. Ele podia
não só punir, mas também podia absolver Jesus. Ele podia não só castigar, mas também ele podia libertar Jesus. Era uma atribuição que lhe era inerente pela função do cargo de autoridade que ele exercia. Tudo bem, mas veja a explicação que Cristo dá para que a gente possa entender esse poder que a autoridade detém. Veja, versículo 11. Respondeu Jesus, veja, nenhuma autoridade teria sobre mim, veja, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. No caso, o povo judeu. Então, o que é que Cristo diz aqui? Que essa autoridade que Pilatos tinha de julgar, libertar, punir, não era dele mesmo, Tiago, mas ela vinha do próprio Deus, ela vinha do próprio Senhor. E é isso que a gente deve entender. Nós devemos nos submeter às autoridades porque ela tem poder e poder inerente, mas esse poder inerente não é dela mesma, mas é uma concessão que Deus dá para que ela possa agir, para que ela possa exercer a sua função. E aí, quando a gente fala isso, precisamos colocar aqui uma observação. Não significa dizer que sempre o rei, aqui no caso Salomão, sempre as autoridades, sejam elas os nossos pais dentro de casa, sejam os líderes eclesiásticos dentro da igreja, sejam os administradores dentro da sociedade, eles vão agir sempre de maneira acertada. Não, na verdade eles vão errar. E a depender de quem seja a autoridade, vão errar muito mais que acertar. Mas a gente não pode negar que há esse fato. A gente não pode negar que essa realidade, que eles têm poder de exercer a sua função. Se a gente for olhar, por exemplo, a questão de Salomão, ele fala de tudo isso aqui, né? Em relação à submissão do rei, em relação à relação que nós devemos ter correta quanto à questão do rei. Mas veja que, pelo menos num dado momento, Salomão, ele agiu com arbitrariedade. Ele usou o seu cargo, ele usou o seu poder para cometer uma injustiça, porque ele tinha poder para fazer isso. Então ele pegou o poder que Deus havia dado para que ele pudesse governar e governar bem, e começou a agir em interesses próprios. O próprio Salomão. Veja que ninguém é perfeito. Ele fala da necessidade da sabedoria, mas ele, como rei, não foi sábio e usou o poder que ele tinha como rei para perseguir aqueles que eram mais fracos do que ele. Olha só, abram aí, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Isso mostra que não existe Salvador, isso mostra que não existe ninguém perfeito, todos nós estamos sujeitos às falhas. E via de regra, é no exercício da autoridade em que essas falhas elas acabam sendo mais aparentes. 1 Reis, capítulo 11, versículo 40. Qual é o contexto aqui? Salomão havia enveredado pelo caminho da idolatria, nós já sabemos disso por causa das várias relações que ele tinha com as várias mulheres. Havia desobedecido a Deus, e Deus havia dado um veredito que ia separar o povo de Deus, ia dividir os reinos. 10 reinos ia ficar num grupo, os outros 2 reinos em outro grupo, e sobre esses 2 reinos haveria aquilo que a gente chama de reino do sul e os outros reinos do norte. E havia designado uma pessoa que não era descendente de Salomão para governar sobre a maioria dos reinos. Esses 10 reinos, no caso, seria uma pessoa chamada Jeroboão. E aí o que é que Salomão faz com essa pessoa? Ele usa o seu poder de maneira indevida para perseguir, para castigar, para punir. Na verdade, indo de encontro à própria vontade de Deus, que havia determinado que isso acontecesse. E havia determinado que isso acontecesse por quê? Porque Salomão havia pecado. Então, veja, ele pegou o poder que ele tinha e agiu de maneira incorreta, não acertada. Isso a gente vê não só no relato bíblico, a gente vê nos exemplos ao longo da nossa existência. Infelizmente, é uma triste realidade que o pecado nos coloca. Olha só, 1 Reis, capítulo 11, versículo 40, olha só o que é dito, do que Salomão fez aqui com o poder que ele tinha enquanto autoridade. Versículo 40, ele diz, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Era a determinação divina. Foi por isso que Salomão não conseguiu matar Jeroboão. Deus queria que assim fosse. O reino foi dividido.
E Jeroboão ficou administrando as 10 tribos, que nós chamamos Reino do Norte. Então veja, Salomão pega a autoridade dele e vai ser agora injusto. Vai perseguir. É aquilo que a gente chama de poder persecutório, poder de perseguição. Às vezes a gente escuta essas palavras, sobretudo no mundo jurídico. Então, é o que a gente vê aqui, no sentido prático, dentro do exemplo do próprio autor do livro de Eclesiastes. Então, é por isso que Salomão, ele havia dito, do perigo de nós nos opormos ao rei, de chegarmos com a nossa face insatisfeita perante o rei, versículo 1, de nós agirmos com insubmissão, versículo 2, em relação ao rei, de nós procedermos com desrespeito, versículo 3, parte A. Então é por isso que ele falou do grande perigo de nós nos apresentarmos dessa forma, por causa do poder que a autoridade constituída ela tem. Então, como lição aqui, meus irmãos, como lição aqui, minhas irmãs, fica justamente esse compromisso que nós devemos atentar, que a nossa sabedoria deve nos conduzir, que a gente deve considerar a força que as autoridades têm para nós hoje. Quer seja a autoridade no sentido municipal, estadual, federal, quer seja as autoridades no que diz respeito ao poder executivo, legislativo, judiciário, não é coisa boa você se opor à autoridade, porque eles têm muito poder. Eles têm muito poder. Qual que é a autoridade? Sobretudo aquelas que estão acima, dentro da cadeia. O que elas querem fazer, elas fazem. Arranja brechas na lei, age de maneira inapropriada. Então, não é sábio a gente se opor às autoridades, a não ser que essa oposição seja algo justo, porque do contrário, a gente vai sofrer, a gente vai penar, porque quando o poder quer, as autoridades elas querem, elas fazem o que quiserem com você. E a gente vê casos aí, absurdos, casos de injustiça clara, ser no sentido de punir quem faz certo, ser no sentido de premiar quem faz errado. Existe, principalmente no nosso país, aquilo que nós chamamos de meandros da lei, onde tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Havia um governador, aqui os que são mais antigos, da Paraíba, que ele dizia uma frase bem sintomática nesse sentido. Acho que foi o Wilson Braga. Ele dizia que na Paraíba, na política da Paraíba, boi voa. E é fato mesmo, entendeu? Não é só na Paraíba não, em qualquer canto. Então isso mostra esse poder, essa autoridade, a força que as autoridades constituídas elas têm. Por isso que não é sábio nos opormos a ela, repito, a não ser que seja por causa justa. Aí vale a pena sofrer, vale a pena padecer, porque é uma causa justa, uma causa correta, e a gente tem que trabalhar sempre pela justiça em relação às nossas vidas. Então, por que eu devo me submeter às autoridades constituídas? Por que eu devo me sujeitar às autoridades constituídas? Em primeiro lugar, por causa do poder que a autoridade ela tem. Mas não só isso. Em segundo lugar, e muito relacionado a isso que nós estamos falando, por causa da punição que a autoridade dá quando nós somos insubmissos, quando nós somos desonrosos, quando nós somos desobedientes. Olha só o que Salomão fala no versículo 8, Eclesiastes 8:8. Olha só. Olha só, Eclesiastes 8:8. Ele diz, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há trégua nesta peleja. Veja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Grave aqui o final desse verso. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que é que Salomão aqui nos ensina? O que é que ele mostra aqui nesse texto, fazendo esse arremate na parte final? A certeza da punição que vai recair sobre o perverso. A certeza de punição que vai recair sobre o perverso. E aqui é interessante no versículo 8 que Salomão ele trabalha algumas realidades. Na verdade, ele compara algumas realidades. Ele diz que ninguém pode reter o vento, e de fato, ninguém pode reter o vento. Ele diz que ninguém pode reter o dia da morte. Ele diz que ninguém pode dar trégua a uma guerra. Da mesma forma, a punição virá sobre aqueles que são perversos.
A punição virá sobre aqueles que são injustos. E aí, mais uma vez eu falo, existem as exceções? Sim, com certeza. Até porque, no trecho anterior que nós lemos, Salomão fez essa observação. Às vezes, o justo padece e o injusto é premiado. Acontece. Agora, quando você não passa pela punição humana, melhor dizendo, quando você passa pela punição humana, tenha certeza de uma coisa: você não vai deixar de passar pela punição divina. Vai cair sobre você. Os homens, eles podem até errar, os homens, eles podem até passar a mão, você pode até ser liberto das punições relacionadas às autoridades civis. Agora, da autoridade divina, não tem como escapar. Você vai ser punido. Do Rei dos Reis, não tem como fugir. Você vai ser punido. Do Juiz dos Juízes, também você não poderá fugir. Ele vai lhe punir. Então é por isso que você aprende esse princípio. Se submeta à autoridade no Senhor. Se submeta à autoridade naquilo que é justo. Se submeta à autoridade naquilo que é prescrito na palavra, porque se você não fizer, via de regra, a punição chegará e chegará na sua vida. Porque, conforme nós falamos, as autoridades têm esse poder. E dentro do poder que a autoridade ela detém, existe o poder de punição. E Deus constituiu as autoridades com poder também para fazer isso, para que as autoridades elas punam o perverso, punam o injusto. Aí você diz, mas nem sempre acontece. Aí essa autoridade ela vai se ver com Deus. Até porque na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, você vai observar inúmeros casos em que a injustiça reinava, a começar dos juízes, dos sacerdotes, e o pecado assolava a nação. E muitas vezes nos é apresentado que as pessoas iriam passar pelo juízo divino, e vão passar, mas que elas têm o poder para trazer assim correção, para trazer julgamento, elas têm, e Deus dá, para que assim elas possam agir. Olha só, esse fato sendo ensinado na palavra do Senhor. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 13. Vamos rever aqui esse trecho, e eu queria destacar esse ponto. Você observa que essa passagem de Romanos 13, ela trata justamente da submissão que é devida às autoridades civis, às autoridades constituídas. E aí Paulo também dá esse motivo, ou seja, se submeta às autoridades por causa do poder que elas têm de lhe punir, e elas vão punir. Elas serão vara de Deus nesse sentido. Então não adianta fugir, não adianta querer procurar justificativa. A perversidade, de certa forma, de certa maneira, ela vai ser sempre punida. Olha só, Romanos 13, versículo 2. Romanos 13, versículo 2 e depois o versículo 4. Romanos 13, versículo 2 e também o versículo de número 4. Olha só. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha só a parte B do versículo 2. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Se você faz uma coisa errada, espere. A vara vai chegar. É o normal. Se não chegar, é injustiça. Mas que o normal é que ela chegue. E ela chegará, mais cedo ou mais tarde. Se não pelos homens, e sim por Deus. Versículo 4. Olha só. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Por quê? Porque não é sem motivo que ela traz a espada. E aqui no contexto de Paulo, a espada, sabe o que era? A pena de morte. Que havia instituída dentro do Império Romano, entendeu? Ele podia fazer isso. Ele diz, porque é sem motivo que ela traz a espada. Veja, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então Deus institui a autoridade com poder de punição para que o mal possa ser castigado. Se vai ser usado de maneira indevida, aí são outros 500. Mas que dentro daquilo que Deus ordena e organiza é perfeito, para que assim haja retidão, hajam as coisas corretas, e aí essa justiça que é inerente à natureza de Deus possa ser manifesta dentro da sua criação. Mas não só isso. Além de Romanos 13, 2 e 4, eu queria que você abrisse a sua Bíblia também, 1 de Pedro, que o apóstolo Pedro, ele vai nessa mesma direção. Aqui vai o apóstolo Paulo, que reflete o ensinamento de Salomão em Eclesiastes.
as coisas meio que se harmonizam dentro desse tema aqui, por esses autores sacros. 1 de Pedro 2, versículos 13 e 14. 1 de Pedro 2, 13 e 14. Olha só, 1 de Pedro 2, versículos 13 e também o versículo número 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Veja, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Essa segunda parte eu vou ver um pouco mais adiante. Mas veja que as autoridades são constituídas para quê? Para castigo dos malfeitores. É interessante porque aqui Pedro ele fala justamente isso, né? As autoridades, as instituições humanas, nós devemos nos sujeitar a elas. Ele fala, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades. Pedro aqui ele tem uma visão mais extensa. Por quê? Você vai ter autoridade dentro de casa. Por quê? Você vai ter autoridade no seu trabalho. Por quê? Você vai ter autoridade na igreja. A igreja ela não é um caos. Não, existe ordem e você deve respeitar. Existe ordem e você deve submeter. Não é a casa que você faz o que você quer, o que você entende, o que está na sua vontade e que você tem ali a condição de desrespeitar a todos e a todos porque você quer cumprir o seu propósito. Não é bem assim. As coisas são ordenadas. As coisas têm ordem. E às vezes essa é uma grande dificuldade. E aqui eu abro um parêntese dentro do nosso contexto congregacional. Nós temos um regime democrático? Sim. Regime do povo? Sim. Mas não é o regime da libertinagem. A gente tem que saber respeitar. A gente tem que saber se portar dentro de uma assembleia. A gente tem que saber se portar em relação às nossas autoridades. Porque do contrário, tudo que a gente está estudando vai por água abaixo. Porque é coisa boa você estudar. E às vezes uma dificuldade maior é você cumprir. E você observa que essa questão que nós estamos estudando é aplicada a várias situações. Quer na igreja, quer em casa, quer na sociedade, em todo lugar. Então muitas vezes a gente fica querendo falar mal de coisas que acontecem no âmbito mais externo e acontecem. E às vezes a gente não fala o dever de casa. Quer seja na nossa casa, quer seja na nossa igreja. Então a gente tem que ter esse cuidado, meus irmãos, de respeitar as autoridades constituídas. Elas não são perfeitas, elas devem ser criticadas, porque a crítica construtiva, ela ajuda. E bom de nós, se nós tivéssemos esse costume de criticar todas as nossas autoridades, todas elas sem fazer distinção. Uma crítica construtiva, uma crítica amorosa, apontando para erros, para falhas, mas de uma maneira correta, porque assim a gente se aprimora, assim a gente se conserta e a gente vai avançando dentro do nosso caminho. Porque tem aquela crítica construtiva, mas tem aquela crítica somente por criticar. Não, aí não. Então, nesse sentido, a gente precisa dessa sabedoria para sabermos como lidar com cada situação. Em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade, ou seja, em todos os ambientes. Então, fechando aqui o parêntese, o que a gente deve aprender? A autoridade de punir, que as autoridades constituídas elas têm, o poder de punição que as autoridades constituídas elas têm. Então, não desobedeçamos naquilo que é ético, não desobedeçamos naquilo que é moralmente correto, não desobedeçamos naquilo que é cristão, porque se assim o fizermos, a espada ela virá e vem como instrumento de Deus contra nós. Então veja, por quais razões, por quais motivos a gente deve se submeter às autoridades constituídas? Em primeiro lugar, por causa do poder que a autoridade tem. Em segundo lugar, por causa da punição que a autoridade ela pode exercer contra você. Essas duas razões, esses dois motivos que são colocados aqui por Salomão. Ok? Olha só, em segundo e em quarto lugar, pegando os pontos que nós vimos na semana passada, a recompensa da submissão às autoridades. Veja que Salomão, ele é perfeito na expulsão desse tema. Ele mostra a exigência de nós nos submetermos às autoridades. Ele fala da forma através da qual nós devemos obedecer às autoridades. Ele diz os motivos pelos quais a gente deve obedecer às autoridades. E no final, ele trata de quê? Da recompensa, daquilo que você ganha, daquilo que você se beneficia ao se sujeitar no Senhor às autoridades. Veja que nós temos o peso da obediência,
veja que nós temos a forma da obediência, veja que nós temos a razão da obediência, mas nós também temos os presentes, os benefícios, quando nós obedecemos. Porque é assim, meus irmãos, que Deus ele trata conosco. Quando nós nos sujeitamos à sua vontade, aqui de maneira específica, a submissão às autoridades. Mas isso serve para qualquer coisa que Deus nos ordena fazer. Os benefícios vêm, seja a curto, médio e longo prazo, mas eles virão. Eles virão. E aqui a gente observa isso, sendo ensinado por Salomão. Olhem só, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Olha só, a recompensa da submissão às autoridades. Olha só, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Que mandamento? Submissão aos reis. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Repetindo, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, Salomão aqui ele mostra o benefício para quem é submisso ao rei. Mas não só isso, ele mostra a razão dessa submissão, por que ela acontece. Coisa interessante, coisa fantástica. Então, em primeiro lugar, a submissão, ela traz segurança. Esse é o benefício direto. Esse é o benefício direto, de você se sujeitar às autoridades constituídas. Ela traz segurança. É por isso que Salomão fala, não experimenta nenhum mal. Não experimenta nenhum mal. Então, aqui Salomão diz que o súdito obediente não sofre punições. O filho obediente não sofre punições. O cidadão obediente, ele não sofre punições. O funcionário obediente, ele não sofre punições. Pode haver injustiças? Há várias. Mas, via de regra, esse é o princípio que vai nos acompanhar. Via de regra, esse é o princípio que vai nos acompanhar. É o que muitas vezes acontece, e aqui só para aplicar e a gente descontrair um pouquinho, na nossa relação com os nossos filhos, né? A depender de cada casa, como faz essa questão. Então, geralmente, quando um pai chama um filho à correção, o menino sempre diz, papai, eu fiz o quê? Alguma coisa você fez. Você não está aqui por acaso. Então já vá logo avaliando o que foi que você fez no caminho até chegar aqui, porque fica mais fácil o diálogo depois, né? Depois da correção. Então, é aquele negócio. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Então, via de regra, quem cumpre com a sua obrigação de cidadão, de filho, de servo de Deus, não terá força do Estado, no caso do cidadão, contra ele. Romanos falou sobre isso. Romanos 13, versículo 3, a parte A, fala isso. Se você faz o bem, você vai ter o louvor da autoridade. Lá Paulo fala sobre isso, Romanos 13, 3, parte A. Se você faz o bem, você vai ter o louvor dela, o louvor da autoridade. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Porque, conforme nós sabemos, é o mandamento de Deus, é o mandamento do Senhor. As injustiças acontecem, sim, e nós, como sábios, devemos saber lidar com essas injustiças. Então, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa viver em segurança, para que a gente não possa ter muita dor de cabeça na nossa vida, façamos o que é certo. Às vezes, fazendo o que é certo já é difícil, porque a depender da autoridade, se for uma autoridade ímpia, ela vai lhe perseguir. Imagine se você fizer o que é errado. Então, procure fazer o que é certo, que você minimize os problemas em relação à sua vida. E conforme Paulo nos ensina em Romanos 13, você vai ter o louvor da autoridade do Estado em seu favor. E aqui, em segundo lugar, Salomão ele mostra que a submissão que nós temos, que nos traz paz, que nos traz segurança, ela é comprovada pela nossa prudência. Nós somos prudentes, por isso nós agimos com sabedoria. Olha só o que ele fala na parte B do versículo 5. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então Salomão aqui nos mostra que a prudência nos faz submisso. E a submissão nos livra das punições do rei. O sábio, ele sabe sofrer até mesmo as cargas injustas impostas pelos seus governantes, pelas autoridades constituídas. E aí, diante disso, o sábio, ele não vai se exasperar,
O sábio, ele não vai responder com atitudes pecaminosas como vingança, desrespeito, provocação, não. Mas ele vai saber lidar mesmo diante da injustiça. Aqui, meus irmãos, é o nosso grande desafio. Porque conforme nós falamos, nessa relação, autoridade, aqueles que estarão sujeitos a ela, liderados, sempre haverá tensões. E é a nossa sabedoria que vai nos dar condições de a gente saber lidar com cada situação. Muitas vezes nos calar, muitas vezes suportar, muitas vezes entregar a Deus, não revidar, porque muitas vezes quando nós não somos sábios, todas essas coisas acontecem e o problema ele tende a aumentar. Então, a gente deve partir do pressuposto que as autoridades, elas são falhas. As autoridades, elas são parciais. As autoridades, elas são injustas. Não existe autoridade perfeita. Meus irmãos, aprenda isso. Só existe uma autoridade que é perfeita, que é Jesus Cristo. Abaixo dele não existe ninguém. Não existe líder eclesiástico, não existe líder civil, não existe pai e mãe, ninguém. Paremos de idolatrar pessoas. Todas estão sujeitas a falhas, a serem injustas, a serem parciais, a agirem pecaminosamente. Isso vai sempre acontecer. Então, diante disso, o que é que a Bíblia exige de você? Seja prudente, saiba a hora de falar, saiba a hora de se calar, saiba a hora de se calar, mesmo que seja injustiçado, para que assim essa relação ela não seja de um todo ruim, tensa, complexa, como muitas vezes é. E aí você vai ter uma relação mais adequada com as autoridades constituídas. Olha só o que Salomão fala no restante do texto, de Eclesiastes 8. Olha só, versículos 6 e 7. Veja como o homem, ele é imprevisível. E é disso que Salomão está falando. O homem investido de autoridade, ele é imprevisível. E a gente viu o exemplo de Salomão. Tanto falou de retidão, tanto falou de sabedoria, depois pegou o poder dele para perseguir Jeroboão. Olha só que coisa. Mas eu gosto da Bíblia, é isso. Que ela é clara, ela aponta os nossos erros, os nossos pecados, das pessoas mais sábias. Por isso que ela é inspirada. Olha só o que ele fala, versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande mal que pesa sobre o homem. O homem é mau. E maus são os homens que estão investidos de autoridade, todos eles, e por isso em alguns momentos eles vão falhar. Não há como fugir a isso, não há. Versículo 7. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Versículo 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a boa obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ele exerce a autoridade dele para prejudicar o outro. É assim, meus irmãos. Com Salomão foi assim. Ele pegou a autoridade dele para perseguir Jeroboão, de algo que Deus já havia determinado, ele não ia mudar, porque nós somos assim. Não existe super-herói, não existe Messias humano, não existe, não nos enganemos. Seja pastor, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja juiz, seja deputado, seja senador, seja pai, seja mãe, vivamos no mundo real, porque assim a gente sofre menos, a gente tem uma visão mais clara da vida, cética, mas a gente vai ter uma visão clara da vida, e às vezes o ceticismo nos ajuda muito. E é um remédio contra decepções. Muitas vezes a gente tem confiando em pessoas, ao invés de confiar em Deus. Quanto mais cético em relação a isso, melhor nos ajuda de sofrer, para que a gente não sofra muito na nossa vida, em qualquer nível de relação com as autoridades. Então, procuremos ser submissos às autoridades constituídas, naquilo que é lícito, naquilo que é louvável. Por quê? Porque isso vai nos trazer paz. Via de regra, isso vai acontecer. A Bíblia mostra o reconhecimento que geralmente nós teremos das autoridades constituídas, seremos louvados por ela. Conforme nós falamos, existem alguns momentos em que a gente vai ter que desobedecer. E aqui me veio à mente, inclusive até registrei aqui, o texto lá de Atos. Atos capítulo 5, versículo 27 e 29, quando os discípulos eles foram proibidos de pregar. Proibidos de pregar. Eles haviam acabado de ser soltos, de maneira espetacular, milagrosa. Um anjo abriu a prisão. E aí quando eles foram libertos, para onde eles foram? Para o templo pregar de novo. Rapaz, que povo teimoso. E aí, ao ser coagido pelas autoridades,
O que foi que Pedro disse? Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Naquele contexto, a desobediência civil era o correto. Eu não vou deixar de pregar a palavra porque o governo não quer que eu pregue a palavra. Eu não vou deixar de testemunhar o evangelho porque o Poder Judiciário decretou uma lei. Ele pode fazer o que quiser, mas eu vou fazer. Virá as consequências. Aí você vai sofrer por aquilo que é justo. Entendeu, seu Inácio? Aquilo que o senhor me perguntou semana passada, a gente vê toda essa questão relacionada à ideologia de gênero, Não, tem que contestar, tem que falar. Mas se você fizer isso, você vai ser censurado. Paciência. Nós somos cristãos para sofrer. Vocês estão pensando que a gente não vai sofrer na medida em que a história da redenção se consumar? Virá sofrimento, meus irmãos, para a igreja. Muito sofrimento, muita dor de você aceitar ou não Cristo, rejeitar não o Cristo, e eu quero ver quem vai ficar de pé quando isso acontecer. É muito bom o oba-oba, é muito bom os coaches evangélicos, os coaches, né, o evangélico, entendeu? Que fica só enganando o povo, uma falsa alegria, mas quando a porca torcer o rabo, o negócio vai pegar. E aí eu quero saber quem vai ficar ou não. Queira Deus que eu fique, queira Deus que Ele me assista com força, para que a gente possa resistir, e a gente tem que fazer isso, porque nós não viveremos dias fáceis. Não adianta fugir, a realidade vai ser essa. Ela é nua, ela é crua, mas ela é a realidade. Ok? Fechando a nossa aula, já eu abro aqui para os irmãos. Devemos nos sujeitar às autoridades, tanto como serviço de um caráter transformado, que deseja honrar a Deus na sociedade, quanto pelos riscos que há em desobedecê-las. Então, eu devo me submeter às autoridades como um serviço que mostra que eu sou uma pessoa transformada, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom filho, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom membro de igreja, porque eu desejo, no âmbito mais geral, glorificar a Deus na sociedade, mas também eu temo as punições que possam vir para mim se eu desobedecer. Então são essas duas coisas que devem também ser consideradas. Eu devo obedecer e me sujeitar às autoridades, aqui às autoridades civis, porque eu quero me portar como um cristão dentro da sociedade, mas também eu quero evitar que recaia sobre mim a punição da instituição civil. Essas duas razões, elas devem ser colocadas aí na balança. O cristão não foi chamado para dominar o mundo pela política. Se enganam aqueles que pensam que política vai trazer transformação. Não, meus irmãos, política não traz transformação. Política faz corrupção. Essa que é a grande questão. Não se iluda, não se iluda. Política não traz restauração. Se trouxesse, Cristo não tinha necessidade, não havia necessidade de Cristo ver esse mundo para restaurá-lo. Política não traz. A gente pode até batalhar por ela, no sentido da gente procurar os padrões éticos corretos, mas lembremos-nos, somos pecadores e a sociedade, o mundo sempre estará em pecado. Então não existe perfeição. Eu até tenho uma observação que muitas vezes as pessoas não atentam. Aqui são parentes, né? Às vezes a gente briga muito por ideologia, né? Mas a própria palavra ideologia significa mundo ideal. Irmãos, um pecado no mundo não existe mundo ideal. Não existe teologia perfeita, entendeu? Então, a gente tem que partir desses pressupostos bíblicos para a gente ter uma visão mais clara da nossa visão de mundo. Então, fechando parênteses. Algumas vezes é difícil honrar as autoridades corruptas, injustas. Sim, com certeza. Na verdade, há uma indignação muitas vezes. E a indignação ela é correta, porque o apóstolo Paulo diz que a gente deve se irar, porém a gente não deve pecar. A gente deve se irar, porém a gente não deve pecar contra as autoridades. A gente deve respeitá-las no Senhor e está evitando, entendeu? Está desejando mal. Tem gente que usa muito o argumento da oração imprecatória. Não é válido. Isso é dentro do contexto do Antigo Testamento, uma realidade totalmente diferente. Isso é distorcer as Escrituras. Se você for ver o que Paulo ensina lá em Timóteo, é totalmente diferente. A gente deve orar pelas autoridades constituídas, disse Paulo, para que nós vivamos vida mansa e tranquila. Então, não tem como você harmonizar essas duas coisas. Não dá para você poder fazer isso. Mas a gente deve ver que Deus é o juiz, é a autoridade suprema. E mais cedo Ele julgará cada um conforme as suas obras e ninguém vai escapar desse julgamento. Então, diante disso, que nós sigamos os passos de Jesus. Jesus, meus irmãos, Ele foi obediente em todos os níveis de relacionamento que Ele teve.
Por exemplo, quando você abre, eu não vou fazer isso por causa do tempo, já tocou, Lucas capítulo 2, versículo 51, parte A, naquela questão lá que ele na verdade ele não se perdeu, né? Os pais foram que perderam ele, Jesus. Ele estava lá no templo, e aí ele diz aos pais, a José e Maria, convém estar na casa do meu pai, e na sequência do texto é dito lá que em tudo, você pode ler lá, Lucas 2,51, parte A. Lucas 2,51, parte A, só a parte A. Em tudo lhe era submisso. A quem? Aos pais. Por isso que submissão não tem a ver com quem é maior, quem é pior. Cristo, ele era perfeito, santo, imaculado. José e Maria não. Mas ele se submetia aos pais. Ordem e função, que muitas vezes a gente não entende. Ordem e função. Enquanto o pai, eles tinham autoridade sobre Jesus, enquanto o filho, Jesus, devia submissão aos seus pais. Mas nessa escala era o próprio Filho de Deus. Olha só, que coisa interessante. Então, essa questão de submissão não tem a ver com quem é melhor, quem é pior, não. São funções que nos são dadas. Cristo, ele era submetido à religião. E aqui me veio o exemplo de Lucas 17,14, quando ele vai curar os 10 leprosos, e ele manda os leprosos se apresentarem ao sacerdote. Isso não aconteceu de maneira aleatória. A lei determinava que isso fosse feito. Quando você fosse purificado, que você se apresentasse à autoridade para que ele pudesse avaliar se de fato você tinha ficado curado, e assim você seria reintegrado à sociedade, reintegrado à religião. Então veja que Cristo se submete. Ele diz: vocês estão curados, não dão satisfação a sacerdote nenhum, quem é Deus aqui sou eu, e pronto. Não, como nós temos que aprender submissão com Jesus Cristo. Como nós temos. Mas não só isso. Cristo, ele era submisso ao Império Romano, né? Lá em Lucas capítulo 20, versículos 21 até o versículo 25, quando ele é testado sobre a autoridade de César e se ele deveria pagar imposto ao Império Romano, o que é que ele diz? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Seja submisso a Deus, seja submisso às autoridades. Pega a prata aí, paga o tributo, submissão às autoridades. E, em último lugar, no sentido mais especial, Cristo, ele era submisso a Deus. E aqui você vê lá em Lucas, capítulo 22, versículos 41, 42, quando ele está lá no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. E ele vai e complementa: contudo, não seja como eu quero, e sim submissão, meus irmãos, submissão a Deus. Então Cristo viveu submisso aos pais, à religião, ao Império Romano, principalmente a Deus. A gente deve se espelhar no exemplo dele. A gente nunca vai ser perfeito na nossa submissão, não, nunca, mas a gente vai ter um parâmetro perfeito que nós devemos mirar, para que assim a gente erre e peque menos. E não só isso, que nós aguardamos com esperança o reino de justiça e paz que Cristo implantará aos seus súditos. Aí sim, será um reino perfeito. Aí sim vai ser um rei perfeito. E está pertinho, meus irmãos. Está pertinho. Então vamos aguardar. Está já chegando, com esperança. Aí sim a gente vai viver uma realidade perfeita, sendo dirigido por um rei perfeito, justo, reto, que não peca jamais. Não, jamais. E por fim, conforme nós falamos, oremos pelas autoridades constituídas, lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, conforme nós dissemos, para que nós vivamos vida tranquila e mansa. Então, eram essas as verdades, eram esses os pontos que nós queríamos trazer dentro desse tema: o sábio e o seu relacionamento com as autoridades, ou o seu comportamento com as ou diante das autoridades. Então, que Deus nos abençoe e que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.